Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Depois da Vida, que é um livro que tem a psicografia do Divaldo Pereira Franco e traz ali o relato de diversos espíritos. O espírito aqui em questão ele chama Antônio Tourinho, que está no capítulo 6 que chama Provações Abençoadas, e é um relato interessante por tratar-se de um espírito que desencarna em boas condições, desencarna feliz, com a sua consciência tranquila. E ele nos diz: a vida na Terra, considerada do ponto de vista espiritual, como aliás deverá ser, muda completamente o significado que vem apresentando. Aceito como espírito como a causa de tudo, o corpo e a vida fisiológica passam a ser inevitáveis resultados da sua ação. Assim considerado, o sofrimento altera o seu conteúdo, e as conjunturas, alegria e dor, prazer e desconforto, modificam completamente a forma pelo qual têm sido aceitos. Partindo da premissa que o espírito é o agente gerador, portanto preexistente ao corpo, e procedente de uma realidade transcendental para onde voltará todas as ocorrências na área da matéria, irão constituir lições transitórias com efeito que promoverá a felicidade sem jaça, sem manchas, ou arrependimento tardio. Então ele inicia dizendo que a vida vista do ponto de vista espiritual, ela muda completamente o significado que vem apresentando. Se a gente pensar no oposto, o que é ver a vida do ponto de vista material? Significa pegar-se ali demasiadamente a esses breves anos que a gente está aqui na Terra, acreditar que tudo começa no berço e termina no túmulo, E com esse pensamento nós vamos buscar ali tudo que a vida pode oferecer, como por exemplo o sucesso, a projeção, a não aceitação daquilo que nos fere, que nos magoa tanto, já que precisamos buscar a todo custo essa felicidade nesses poucos anos aqui. E nós estamos no mundo material, podemos e devemos usufruir da vida aqui na Terra, mas quando nós procuramos ver a vida do lado espiritual, tudo isso ganhou significado, porque nós entendemos que essa não é a primeira, nem segunda, nem terceira, nem quinta vida, já tivemos muitas no passado e teremos a eternidade pela frente. Então as coisas mudam de perspectiva, quando eu entendo, por exemplo, o conceito de sucesso. O que é ter sucesso na vida? Nós aprendemos que é ter projeção, é ter uma condição financeira, às vezes muito tranquila, abundante. E para o espírito, isso pode ter uma outra conotação. Alguém pode ter uma vida ali extremamente simples, discreta, anônima, com muitos fracassos materiais. No entanto, aquilo pode trazer ali um ganho incalculável para o espírito na medida em que ele retira dali, ele extrai dessas situações difíceis experiências enriquecedoras, que trazem a ele maturidade, lucidez, serenidade, fé. Então, aquilo que parece um fracasso material, se bem aproveitado, aquilo traz ali grandes aprendizados. Então, reforçando, não que nós não podemos usufruir do que a vida material nos oferece, mas a grande questão é como fazemos isso, qual é o nosso olhar, quais são as nossas prioridades, qual é a energia que nós canalizamos para esse sucesso, para essa projeção. Essa é a grande reflexão, esse é o grande ponto. Ele diz aqui, continua dizendo: graças a esse comportamento, as coisas do mundo assumem a importância e adornam-se de valores que nós lhe atribuímos. Um câncer para um espírito resoluto, firme, decidido, confiante, pode ser encarado como uma bênção. Veja, um câncer para alguns pode ser encarado como uma bênção, enquanto pequeninas alfinetadas para um temperamento precipitado, que se assinala pelo desequilíbrio interior e pela ingratidão das leis divinas, representa verdadeiro infortúnio que leva à loucura. Então, às vezes, um câncer para alguns espíritos pode ser encarado como uma bênção. A gente vê pessoas com doenças aí
muito sérias, muito graves, né? E que amam a vida e que desejam a vida e que lutam pela vida e que mesmo entre dores sorriem e acabam ali contagiando pelo seu exemplo todos os que estão ali à sua volta, no seu entorno. Enquanto outras pessoas ali com pequenas coisas, com problemas às vezes infinitamente menores, se desesperam, se revoltam contra a vida, contra Deus, se revoltam contra si mesmas. Então, por isso é que ele fala que cada um dá o valor, atribui o valor de acordo ali com a sua visão, com a sua maturidade. A gama dos padecimentos humanos tem variantes que são difíceis de serem estabelecidas. O que para alguém é de vital importância, para outro não tem nenhum valor. Para alguns a doença é uma maldição e a saúde é uma dádiva de Deus. Para esses primeiros, a saúde tem sido um veículo de corrupção. Então, repetindo, para alguns a doença é uma maldição e a saúde é uma dádiva de Deus. Para aqueles, a saúde tem sido veículo de corrupção e de pesar, enquanto outros consideram a doença como um cadinho purificador, graças ao qual anelam, desejam pela libertação. Então, para algumas pessoas, a doença é uma maldição, enquanto outros encontram na doença um caminho ali de desenvolvimento da paciência, da fé, da confiança, do respeito ali ao próprio corpo, enquanto alguns estão doentes que se entregam à doença, que não se cuidam, que se revoltam e com isso acabam até aumentando ali a sua própria dor, a sua própria moléstia. Outros já se encaram aquela doença como uma oportunidade ali sagrada de buscarem ali o crescimento. Não que a gente deva procurar a doença, não que a gente deva acalentar ali a doença, cultivar a doença, mas nós temos que procurar os recursos que a medicina terrestre nos oferece, os recursos da cura, da libertação, mas nós devemos não nos revoltarmos contra essa doença, é pensarmos quais os aprendizados que ela nos traz. Então, evitarmos ali os extremos, aquele que despreza a doença, aquele que não cuida ali do próprio corpo, e o outro extremo daquele ali que supervaloriza as doenças, que não para de se queixar, até porque esse comportamento ele acaba reduzindo a nossa imunidade, ele acaba dificultando o processo de regeneração ali das próprias células físicas, porque hoje está muito claro o quanto a nossa mente, o quanto o nosso estado emocional está diretamente ligado à nossa recuperação física. E ele continua dizendo: experimentei de perto muitas vicissitudes, muitas lutas no peregrinar de uma vida modesta na terra. Muitas vezes parecia-me que as conjunturas conspiravam contra os meus ideais. Lutador, eu coletava poucos louros, poucas vitórias, poucos triunfos. Afatigando-me no trabalho, eu reunia resultados desconfortantes. Insistindo no bem, eu percebia-me sitiado por forças da delinquência, mas em contrapartida eu conheci o Espiritismo, que me deu a verdadeira visão da vida, que é esta de natureza espiritual, ensinando-me onde estava a matriz dos acontecimentos, onde estava ali a raiz, a origem dos acontecimentos. E ao mesmo tempo o Espiritismo me oferecia os recursos da fé, que são a metodologia para bem o sofrer. Então ele fala que foi uma vida em que parece que tudo conspirava contra, Ele lutava e no entanto ele não tinha ali os resultados que se esperava. No entanto, apesar desses aparentemente insucessos, fracassos, ele tinha o quê? Ele tinha ali uma doutrina, ele tinha a sua fé, que dava a força necessária para enfrentar todas essas dificuldades. Constituir família a braços abertos com a crença restauradora e com as lutas de lapidação moral. Então ele tinha ali a família dele, a esposa e os filhos, junto ali do Espiritismo que os fortaleciam.
Meu organismo, ao quebrado ao largo dos anos, chegou na idade madura a apresentar dilacerações que eram provenientes do meu passado, tais como problemas circulatórios, a visão deficiente, a fala com limitações, no entanto, o espírito resoluto, firme, decidido. Então ele deixa claro que essas deficiências orgânicas que ele tinha na visão, na circulação, na fala, tinham uma sua origem no passado, em existências passadas. Em momentos de fraqueza, eu lamentava o apagar da vista, não pela saudade dos contornos e das cores da natureza, mas pelo impedimento natural de poder meditar nas leituras sadias do Evangelho. Então o fato dele ir perdendo a visão, ele lamentava não por ver ali as cores da vida, mas por não poder mais ler, não poder mais meditar ali o Evangelho. E a gente falou em algumas situações na casa sobre a frase do Mário Quintana, né? Quando Mário Quintana diz que o verdadeiro analfabeto não é aquele que não sabe ler, mas é aquele que sabe ler, mas não lê. Então, o verdadeiro analfabeto não é aquele que não sabe ler, mas é aquele que sabe ler e não lê, né, na definição de Mário Quintana. Então, aproveitemos, né, os recursos sagrados ali da visão, da audição, usando ali esses sentidos, né, ao nosso favor, enquanto nós os temos, né, enquanto nós os temos ali saudáveis, em condições plenas ali de uma leitura e de uma reflexão. Quando a morte me libertou da carcaça física, né, quando ele desencarna, abrindo-me horizontes coloridos da imortalidade, feliz porque o breve degredo chegava ao fim, né, ou seja, a prisão ali no corpo chegava ao fim, anunciou-se-me uma jornada de liberdade. As consolações que eu acalentara durante a noite da viagem corporal agora se transformavam em sol que não permitia mais sombra nenhuma pelo caminho. As lágrimas contidas, a resignação preservada dos momentos mais ásperos, né, mais difíceis dos testemunhos, agora desabrochavam em sorrisos como botões de rosas osculados, né, beijados pela tepidez do sol. A pobreza no lar, confiantemente vivida e aceita com alegria, era agora uma fortuna que se manifestava como abundância interior de paz e nenhuma saudade dos valores que enferrujam e perdem-se. Então, ele passou nessa existência ali na pobreza, né? E no entanto ele fala que agora isso se traduzia em abundância pela paz que ele sentia, né? E que ele não sentia nenhuma saudade ali daqueles bens na terra. O filho querido que viajara antes de mim, né? O filho havia desencarnado antes dele, deixando-nos a sua mãe e a mim nos panos sombrios da saudade resignada, agora de braços abertos aguardava-me para dizer entre lágrimas de emoção: seja bem-vindo, papai, de retorno à casa. Não dá para imaginar o que é a alegria, né, de reencontrarmos do outro lado essas pessoas tão queridas, esses afetos que temporariamente foram separados, né? Então benditos são esses reencontros, mas que eles aconteçam de uma maneira natural, né? Que jamais pensemos em partir, em desejar a própria morte para reencontrar alguém que está do outro lado, né? Porque isso pertence a Deus no momento correto, na maneira correta, porque dessa maneira esses reencontros eles vão ser banhados ali de alegria, né? Porque partiremos com a nossa consciência tranquila. É verdade que o reino de Deus começa no coração de cada um e que o império da justiça tem leis soberanas com medidas muito diferentes da legislação ainda equivocada dos homens. Hoje, com a família reconstituída, olhamos os três para o futuro, minha esposa, filho e eu, bendizendo a fé que nos enriqueceu de esperança e se manifestou na luz da caridade para com o próximo, consequentemente para nós mesmos. Somente compreendendo o significado profundo da vida, as razões do espírito, é que essa mesma vida tem sentido e conteúdo. Enquanto o homem não se despojar
dos atavios, né, dos hábitos antigos cultivados ao longo de tanto tempo. Então, enquanto ele não se despojar dos atavios, aprendendo a valorizar o que realmente é de importância, em detrimento das distrações e dos equívocos, não aprenderá o significado real, a significação real da existência, vivendo as oscilações da amargura, do riso e de expectativas que se esboroam, né, que se desfazem ali com a neve. Certamente eu não pretendo sugerir que se viva na terra o reino da tristeza e do desconforto. Vejam que interessante o que ele diz. Certamente eu não pretendo sugerir que se viva na terra o reino da tristeza e do desconforto. Pelo contrário, é desejável que a alegria esteja no coração, que as concessões da ciência e do conhecimento sejam bem utilizados, né? Sejam aproveitados por nós. O a que nos pretendemos referir é quanto à escola de valores legítimos em que usos, costumes e coisas signifiquem mordomias que passam, objetivando as realidades que permanecem. Então, mais uma vez, aquele ponto. O que é realmente importante? Onde eu tenho canalizado a minha preocupação, os meus pensamentos, os meus sonhos, né? A minha energia. Então, eu posso sim usufruir, como ele fala, que a gente usufrua as concessões da ciência, que cultivemos alegria dentro de nós, né? Mas sempre nos perguntando qual é o significado da vida. Será que eu tenho cultivado os valores do Espírito dentro da minha alma? Será que eu tenho modificado os meus sentimentos ao longo dos meus dias? E finalizando ele diz: transitei entre os homens no semi-anonimato da pobreza, no trabalho modesto, iluminado pela estrela polar da revelação dos Espíritos, né, pelo Espiritismo. E hoje estou aqui rendendo graças a Deus pelas suas bênçãos. Antônio Tourinho é o companheiro que nos traz esse relato aqui, muito enriquecedor ali para a nossa reflexão. Que Deus nos ampare, nos ilumine. Saudações a todos. Para nossa reflexão, vamos mais uma vez buscar no livro Vencendo a Dor da Morte, da Célia Diniz, em que ela relata, né? Ela relata ali como ela superou, como ela conseguiu vencer a perda de um filhinho em 1983, né? E, inclusive, comentamos que a história dela foi relatada no filme As Mães de Chico, né? Uma das situações relatadas, trazidas nesse filme, nesse belíssimo filme, foi a história da Célia Diniz, né? E ela passou por toda essa situação de várias perdas, não só no seu lar, da infância, da juventude, né? Depois a perda desse filhinho e mais adiante, que é o que nós vamos falar hoje, da jovem, da filha dela, né? Já moça. Então, só retomando alguns pontos, nós vimos que o menininho Rangel, com 3 anos, ele acaba caindo da bicicleta e quando ele estava ali com a babá. E uma coisa que marcou muito, só para recordar, uma coisa que marcou muito foi o Chico falar para ela, né? Porque ela tinha muita intimidade com o Chico, porque ela tinha ela nasceu em Pedro Leopoldo e os pais dela sempre foram atuantes, trabalhadores atuantes ali ao lado do Chico. Então ela teve um convívio desde pequena ao lado do Chico. Então isso proporcionou muitas facilidades de encontros e o Chico, certa ocasião, diz, após o desencarne do pequeno, ele diz: você já agradeceu a sua babá? Então isso marcou muito. Você já agradeceu a sua babá? Ela diz: eu sim, eu já perdoei. Primeiro ele pergunta:
Você perdoou a sua babá? Ela disse: sim, com certeza eu a perdoei. Até lhe disse que ela tinha sido responsável pela queda, mas jamais pela morte do Rangel. E você a agradeceu? Ele diz. Ela fica sem entender e ele diz: por quê? Você e o seu marido, não me recordo agora o nome do marido dela, não suportariam a culpa se tivesse acontecido com um de vocês. Então agradeça a babá, né? Porque vocês não suportariam a culpa. Então isso é uma coisa que nos chama muita atenção, né? E nos leva a muitas reflexões, no sentido de que procuramos tantas respostas, né? Tantas respostas do porquê, né? A medicina fez tudo o que podia, quantos questionamentos nós, tão pequenos, né, acabamos desenvolvendo e, na verdade, as coisas vêm ali e seguem o curso natural, né? E uma coisa também que marcou muito foi ela ficar muito, muito preocupada, porque naquela hora ali tão doída em que realmente se dá o desencarne, ela grita: meu filho não vá. E depois, espírita há tanto tempo, ela fica muito desconfortável, lamentando muito ter feito isso, em vez de ter vibrado para que ele fosse em paz, né? E o Chico, né, conhecendo ali os seus tormentos íntimos, numa das vezes ele diz: não se preocupe, ele não ouviu seus gritos de desespero. Ele logo adormeceu e foi levado no colo amoroso da avó, né? Então, tudo isso são aprendizados para nós e é importante também nós buscarmos, é isso que eu quero trazer hoje, porque alguns anos depois, porque isso foi em 83, depois em 2006, a sua filha, também é uma situação que ela relata, que nos traz muitas reflexões. A sua filha, jovem, determinada, né, com a vida pela frente, com muitos planos, acaba ali contraindo a dengue. Em questão de horas, dias, em pouco tempo ela se vai, né? E novamente essa situação de não ter dito, né, não ter falado o que ela gostaria de falar. Então, ela nos conta que tinha certeza que a filha voltaria para casa, né? Então, ela dizia: filha, logo você estará de volta conosco. Mas ela sentia, ela teve essa esperança ali o tempo todo. E depois ela lamenta, ela nos conta nesse belíssimo livro em que ela nos traz tantas coisas da vida dela, né? E traz muitas reflexões, tudo que ela nos coloca, né? E ela ficou ali muito sentida de não ter dito para a filha, né? Algo no sentido de que a filha jamais estaria sozinha, né? Junto deles ou onde estivesse. Ela diz que se ela soubesse que a filha partiria, ela teria tido uma conversa mais franca, né? Teria trazido outras coisas, para que a filha nunca se sentisse sozinha, onde quer que estivesse, porque ela era amada aqui, amada lá. Enfim, essas são as coisas que muitas vezes aquele pavor que o outro parta nos impede de um diálogo franco, de uma colocação mais franca, e ela carregou isso de não ter percebido que a filha partiria, né? Mas o que é importante na partida dessa filha, e é o que eu quero trazer para o nosso aprendizado, é que a filha, 6 meses depois, o pai toma a decisão de procurar ali alguém que trouxesse alguma notícia da filha. Ele estava muito saudoso, ela muito saudosa, mas
curando-se ali em tudo que ela vivia, ali nos seus trabalhos, né, nas lides na casa espírita, lá em Pedro Leopoldo. Mas ele começou a ter essa vontade. Em 2006, o Chico não estava mais, né? Então eles já não tiveram aquele conforto que eles tiveram ao tempo da partida do pequeno. Mas ele sabe de alguém ali que tinha condições, né, como médium, e vai, né? E ele traz para casa uma carta dela e entrega para a esposa, entrega para Célia Diniz, e a Célia Diniz sente e confirma tudo que estava ali. Inclusive o médium relata que em alguns momentos ele sentiu vontade de parar de escrever, que ele estava achando que estava tudo muito forte, mas o orientador que estava ao lado dele disse que continuasse, porque para quem iria essa comunicação tinha um preparo para entender, né? E o que veio nessa comunicação? A filha, ela relata o que sucedeu ali naquele momento em que ela parte. Ela fala que ela sente ali uma regressão na memória, né? Naquele momento, ela começa a ver ali várias jornadas reencarnatórias, né? Então, vamos pegar aqui. Bom, vamos pegar quando ela fala que ela é acolhida, né? Mas ela conta, e ela cita os nomes, né? Não há dúvidas, porque ela cita vários nomes, detalhes riquíssimos que fazem com que não haja dúvida em relação à origem daquela comunicação. Mas ela conta que ela começou a se sentir leve como uma pluma. A cabeça rodou enquanto ouvia os choros e os protestos de cada um de vocês lá de casa a respeito da morte. Ouvi essa palavra inarticulada do pensamento de cada um com muita estranheza e no íntimo cheguei a pensar que vocês estavam todos loucos. Quem poderia pensar em morte se eu estava bem ali em torno de vocês? Tentei protestar em vão, esforçando-me por me fazer presente ao lado de vocês. Até que o desânimo me abateu como uma espécie de torpor físico e mental, que me levou a rodopiar no tempo. Ouvi uma música distante que aos poucos se fez mais e mais alta, e ela conta que ela se vê uma jovem numa outra roupagem em 1786 em Sevilha, né, assistindo a uma festa de casamento. E quem estava se casando era o pai e a mãe, né? Seus pais dessa encarnação, a Célia Diniz com o marido, estavam se casando lá em Sevilha em 1786. E ela relata que, como uma jovem revoltada e infeliz, ela põe termo à própria existência. Então, ela, inconformada com aquele casamento, ela se suicida pela ação de um veneno implacável. E então, aqui que está o grande aprendizado, né? Ela continua narrando, mas vamos buscar aqui o grande aprendizado que a Célia Diniz nos traz, né? Lá há 200 anos, ela, por vontade própria, no momento em que considerou insuportável, né, acaba fugindo pelo suicídio, tomando um veneno letal. Hoje, jovem, desejosa de continuar na vida aqui na Terra, lutando contra aquele veneno que o mosquito lhe transmitiu ali, um veneno que foi tomando conta, mesmo porque ela havia tomado aqueles comprimidos, como é relatado, aqueles comprimidos em caso de dengue, não faça uso de tais comprimidos, né? Porque facilita ali a hemorragia, e ela havia tomado 4 comprimidos
achando que estava gripada, resfriada, então tomou ali para minorar aqueles sintomas. Então, mas vejam como as coisas se dão. Lá atrás, ela toma um veneno que lhe tira a vida. Agora, ela toma uma medicação para melhorar o seu estado, né? O mosquito lhe transmite ali, digamos, esse veneno que vai tomando conta, né, e provocando toda a situação que lhe leva a um desencarne, por mais que ela tenha lutado para manter-se viva. São as leis de causa e efeito, né, se fazendo presente. E foi recolhida, né, pelo casal que por alguma razão, não há detalhes na carta, né, por alguma razão vieram como pais para tentar de alguma forma amenizar a situação criada pela escolha lá no passado, né? Então tudo isso nos leva a muitas reflexões, inclusive como há um tempo ainda para nós, eu tenho aqui separado sobre o destrutivo sentimento de culpa, porque a gente percebe que quase em todas as situações que a vida nos traz, ou nós estamos ali paralisados pelo medo ou pela culpa. São realmente os dois sentimentos que nos trazem graves consequências, né? Então vamos pegar a culpa e vamos lá então. A percepção da culpa tem sido objeto de investigações e influências no amplo debate temático da doutrina dos espíritos e das ciências psíquicas. Sabe-se que são intermináveis e graves as consequências da conservação da culpa em nossa vida, podendo alcançar indescritíveis destroços emocionais, psicológicos, comportamentais e morais. A famosa culpa se consubstancia numa sensação de angústia adquirida após reavaliação de um ato tido como reprovável por nós mesmos, ou seja, quando transgredimos as normas da nossa consciência moral. Sob o ponto de vista religioso, a culpa advém da transgressão de algo proibido ou de uma norma de fé. A sanção religiosa tange para reprimenda e condenações punitivas. A sinistra culpa religiosa significa um estado psicológico existencial e subjetivo que indica a busca de expiação de faltas ante o sagrado como parte da própria autoiluminação como experiência sectária. Frequentemente, a religião trata a culpa como um sentimento imprescindível à contrição e à melhoria pessoal do infrator, pois o mesmo alcança a mudança apenas se reconhecer como pecaminoso o ato cometido. Então, evidentemente, que é importante o reconhecimento do erro, né? Nós não podemos melhorar, modificar, atenuar uma falta se não tivermos noção dela. Então, é importante. Mas a compreensão espírita vai muito além dessa sinistra culpa religiosa, né? Porque a doutrina nos traz sempre a possibilidade de nos reajustarmos. E aquilo que não conseguimos na própria encarnação, junto até das mesmas pessoas, podemos conseguir junto de outras pessoas, num preparo para quando houver o reencontro com as determinadas pessoas com as quais nos comprometemos, né? Então, é uma doutrina que sempre nos abre um leque de possibilidades para o reajuste. Mas continuemos. Essa interpretação religiosa não se compatibiliza com as propostas espíritas, até porque a culpa é uma das percepções psíquicas que não se deve nutrir, por ser uma espécie de mal-estar estéril, uma inútil insatisfação íntima. Em verdade, quando nos culpamos, tolhemos todo o potencial de nos manifestar com segurança perante a vida. A culpa
tem perigosas matrizes nas exigências de autoperfeição que nos constrange a curvar-nos diante de alguns atos equivocados. Tal estado psicoemocional provoca em nossa consciência alguns sentimentos prejudiciais, tais como o autojulgamento, a autocondenação e a autopunição. Importa libertar-nos das lamentações, dos processos psicológicos de transferência da culpa, da autocomiseração, das condutas autopunitivas e assumirmos com calma a responsabilidade pelos nossos próprios atos, como aprendemos lá no Livro dos Espíritos. Com a mesma coragem que tivemos para cometer o ato, devemos ter para viver as consequências desse ato e buscar o reajuste, né? É verdade, o comportamento autopunitivo causa gravíssimas doenças emocionais, notadamente a depressão. Atualmente, a depressão é um colossal drama humano. Eu não mereço ser feliz. Eu não nasci para ser amado. Ninguém gosta de mim. E assim vai, não é? Aqui se manifesta um comportamento autopunitivo de complicado tratamento psicológico e espiritual. Neste caso, a culpa está punindo e aprisionando. O culpado está acomodado na queixa e na lamentação pela culpa. E não é esse o caminho, né? Mais amadurecido psicologicamente, poderia avançar pelo caminho do auto-perdão e capacitaria a abrir mais o coração para a vida. Nas patologias depressivas, muitas vezes há muito ódio guardado no coração. Vamos ouvindo bem esses apontamentos. Muitas vezes oscilamos entre atos que geram a artimanha do desculpismo e ações que determinam a culpa. Dependendo de como lidamos com tais desafios, a culpa permanece mais forte, produzindo situações que embaraçam o estado psíquico e emocional, razão pela qual não nos podemos exigir perfeição e, não obstante, devemos fazer esforços contínuos de autoaperfeiçoamento, afastando do desculpismo, que nada mais é do que uma porta de escape para a fuga das próprias obrigações. Olha, afastando do desculpismo, que nada mais é do que uma porta de escape para a fuga das próprias obrigações. Sim, é preciso que nos perdoemos. O auto-perdão ilumina a consciência, predispondo-nos à reparação necessária a fim de realizarmos o bem àqueles a quem fizemos o mal. Praticarmos a bondade em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-nos humildes se temos sido orgulhosos, amáveis se temos sido austeros, caridosos se temos sido egoístas, benignos se temos sido perversos, laboriosos se temos sido ociosos, úteis se temos sido inúteis. Pensemos o seguinte: nós erramos porque somos humanos ou somos humanos porque erramos? Na verdade, todos acertamos e erramos. Não há pessoas perfeitas na Terra. Se fizermos as coisas certas, nos regozijemos por isso. Porém, se erramos, sigamos em frente e aprendamos com o erro, pois quando aprendemos com os erros, eles se tornam o grande caminho da lição e do crescimento interior. Desta forma, fica ilustrado que, se errar é humano, diluir os erros, aqui é uma colocação junguiana, né? A Joana de Ângeles traz muito isso. Então, se errar é humano, diluir os erros e ter resignação são as alavancas para impulsionar a vida
para prosseguir a marcha nas trilhas do bem, trabalhando e servindo para reparar os fracassos da caminhada. Fiquemos com essas reflexões. Que fiquemos em paz.